considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica. Ah, tá. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi, Isso. né, que é homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico, de repente, 1 Reis 10:14 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal, só que aqui ele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. Né? É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois, isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Então ele começou... Se inclinar? Astarote. O que é Astarote? Astarote é uma das entidades satânicas, né? Astarote, Asmodeu, vão estar em apócrifos, né? Especialmente o Asmodeu vai estar em apócrifos, príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Né? Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, né? Que estavam sob controle dele. Ele fez um ritual. Um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil, o demônio sempre ele finge que está sob o seu domínio, mas ele não se permite dominar. Né? Então Salomão escreveu alguns livros, supostamente Salomão, supostamente, não podemos afirmar que é. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia. Né? Esses são os livros que não norteiam a alta magia. São feitos por copistas, né? Em vários idiomas, né? Ou seja, você não acha na livraria você até acha lá o Chave de Salomão, mas é um plágio assim muito distante da realidade, né? Que nem o São Cipriano, capa preta, é bobagem, né? Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente, assim como a Cabalá judaica. Tem patamares da Kabbalah que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente, não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtas druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada, não deixaram vestígio nenhum como era o ritual. Né? Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também, os feitiços e tudo mais. Cara, mas e Salomão, qual que era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder? Ele queria poder para livrar, segundo, né, os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então, uma vez que eu controlo o demônio, esse demônio não vai atacar meu povo, não vai atacar Israel. Né? Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Fica claro o arrependimento de Salomão, mas ele aprendeu muita coisa. Né? E ele acabou se transformando assim num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrado, supostamente escritos por ele. Né? Caramba. Que tudo norteiam a alta magia. Você falou ele... Você falou Abramelin. Abramelin. Merlin também? O bruxo Merlin, ou Abramelin, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Seria um nome composto Mas dele. Merlin do Rei Arthur, aquela lenda toda, isso, tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. É o Merlin, né? O Salomão, que eles consideram como bruxo também. São Rasputin. Quantos? 4. Eles imitam os 4 evangelistas, né? Tudo é plágio. Tudo é plágio, né? Que nem o número 9 satânico, né? O 9 é divino. Jesus teve vitória na cruz na hora nona, a gente leva 9 meses para nascer, né? O círculo, que é uma figura geométrica perfeita, é 360 graus, 6, 3, 9. Então tem Salomão, Rasputin. Rasputin foi um cara que era uma mistura de padre com bruxo, mas ele tinha um poder muito grande. Ele conseguiu o poder de persuasão era fantástico. Ele conseguiu praticamente dominar os últimos Romanov, que é a história que eu estou contando aí na história de Mitre. Ele dominou os Romanov. Quem que eram os Romanov? Os Romanov, eles eram um império, né? Um império de geração, durou 300 anos, né? Desse império passar de geração para geração na Rússia. E ele teve influência sobre eles? Nos últimos Romanov, na influência na última família. Influência poderosa, assim, muito grande.
né? E aí isso foi essa história dos Romanov, você vai lembrar agora, que vem aquela história da Anastácia, da menina que supostamente sobreviveu. Tem até o desenho da Sim. Anastácia, que não encontraram o túmulo da Anastácia, né? Encontraram o túmulo de todos os outros, eles foram fuzilados, né? E a Anastácia, nunca ninguém achou o túmulo dela. Então, supostamente, ela conseguiu escapar, teoricamente. Teoricamente. Mas ela tinha um irmão que era hemofílico, né? E quando ele fazia um corte, estava sangrando, eles ligavam para esse Rasputin, e ele por telefone fazia um encantamento e o sangue parava de correr. E isso não está em literatura paralela, isso está na história. Se você buscar a história disso mesmo, né, o fato histórico, está lá registrado. Tentaram envenenar ele, tentaram matar Rasputin, porque ele começou a criar muito inimigo. Ele tinha tanta influência na família, no Romanov, que queriam matar ele. Deram veneno para ele, fizeram de tudo. Esse cara não morria. Simplesmente não morria. Ele continuava pleno da Silva. Você falou de Abramelin. Abramelin, por causa do meu livro, estudei muito que tem um ritual de Abramelin Tem. que é para fazer contato com seu santo anjo guardião, pelo menos é o que diz Isso, exatamente. Se você tem os quadrados mágicos para você desenhar no chão, você tem que, se não me engano, são 6 meses de você se purificando, jejum. Fica em frente ao espelho, é esse? Também tem isso, você não come carne. É uma coisa bem... Não é abusivo, é estressante, né? Que a pessoa vai... Tem até um filme muito bom sobre esse ritual, né? Que ele chama de Operação Abramelin, né? E aí tem também uma parte do livro falando sobre quem foi Abramelin, depois o ritual que ele fez para chamar esse santo anjo guardião, que na teoria traria a verdadeira verdade para ele, para a pessoa, que seria a verdadeira verdade, se não me engano, é o que ela veio, qual é a função dela no mundo, qual é o propósito dela, entendeu? Então, existe isso Quer dizer, o ritual em si existe, mas esse anjo guardião não é um anjo de verdade. Não seria, né? Seria uma enganação também. É uma enganação, é uma entidade que vai... Que se passa por um anjo. Exatamente. Porque até nesse ritual, que eu li bastante sobre isso, você primeiro, nos últimos dias, você inclusive invoca demônios para eles se prostrarem para você e trabalharem ao seu favor, e depois o anjo guardião, entendeu? Então é um caminho, eu achei estranho. É a mesma coisa do Salomão, de trazer demônios para trabalhar para você e te ajudar. Exato. A pegadinha do diabo é essa, né? Porque quando as pessoas falam que trabalham que tem contato com pessoas mortas, com espíritos, o Rina falou que não existe, que são sempre demônios. Não existem sempre demônios. A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez. Né? E tem um caso pontual na Bíblia, eu até tenho um vídeo sobre isso também, chama Temas Proibidos, onde Saul, ele quer invocar o profeta Samuel, que tinha morrido. Isso. Né? E aí, a adivinhação já é proibida pela Bíblia, né? Só que aí o espírito aparece. O espírito aparece de fato. Só que tem um detalhe aí que passa despercebido de muita gente. Está escrito assim, e ele subiu. Né? Não diz que o espírito desceu, veio de cima para baixo, do céu para a terra. Ele subiu, veio de baixo para cima. Né? Então é uma coisa sutil, não era o profeta, né?